Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar uma olhada nessa questão 17 da prova do ENAD de 2019, tá? Então vamos lá. No ensaio de peneiramento, faz passar uma certa quantidade de solo por um conjunto padronizado de peneiras de malha quadrada. Os procedimentos a partir do peneiramento consistem na pesagem das quantidades retidas em cada peneira e na determinação das porcentagens que passaram por essas peneiras. Considera-se que uma das características dos solos denominados bem graduados é a sua distribuição uniforme e associa-se a essas características o coeficiente de não uniformidade. A figura a seguir apresenta as curvas granulométricas de três amostras de solo. Opa, perfeito. Então está aqui ó, as nossas curvas granulométricas com solo 1, 2 e 3. Tá? Com base nas informações apresentadas, a ordem decrescente correta dos coeficientes de não uniformidade para as amostras de solo é. Opa, perfeito. Essa questão, tá, ela tem duas formas de ser resolvida. A primeira delas é utilizando o próprio coeficiente de não uniformidade. E isso vai depender do aluno, né? Então, se essa fórmula está clara na cabeça do aluno, ou seja, o coeficiente de não uniformidade é a divisão de D60 sobre D10, ele consegue fazer, né, a resolução dessa questão resolvendo essas equações. Tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada nessa equação, depois eu mostro uma outra forma de visualizar, de resolver essa questão. Tá? Então, olha lá, amostra 1. Primeiro, eu tenho que determinar D60 e D10 dessas amostras. Tá? Então, vamos olhar aqui a amostra 1. Tá? Qual que é o D10 dessa amostra? Ou seja, os 10% passante, né? O diâmetro em relação aos 10% passante. Então, basta nós pegarmos ali 10%, tá? Então, vamos organizar aqui, ó, 10% e prolongar até a nossa curva 1. Então, daria por aqui, né? Como isso aqui é uma escala log, aqui vai ser 0,1, 0,2, 0,3, tá certo? Então, aqui vai ser 0,32 mais ou menos o nosso D10. E eu vou fazer essas análises para todo mundo. Então, da amostra 2, D10 é igual a 0,32 milímetros. E qual que vai ser o D60? D60 eu vou entrar em 60% e vou ver aqui para a amostra 1. Opa, 0,2, 0,3, 0,4, 0,42 mais ou menos, né? Então, visualmente, pessoal, a gente não precisa ter muita precisão não, tá? 0,42 milímetros, tá? Até corrigir aqui, ó, milímetros. Então, o coeficiente de não uniformidade da minha amostra 1 é D60, 0,42, dividido por D10, 0,32. Então, repara o seguinte, fazendo essa divisão, ela vai dar 1, alguma coisa. Tá? Então, a gente pode segurar somente nesse primeiro numeral, tá? E ver se a gente consegue resolver essa questão somente com essa informação inicial, certo? Então, vamos lá, amostra 2. Vamos fazer a mesma análise, D10 para a amostra 2. Então, D10 vai ser ali basicamente 0,01, né, milímetros. E o D60 para a amostra 2 vai ser aqui mais ou menos 1,9, né? Basicamente vou botar 2, tá? 2 milímetros. Então, o coeficiente de não uniformidade vai ser D60, 2 milímetros, dividido por D10, 0,01. Então, aqui a gente dá para ver uma quantia fácil, né, que vai dar 200. Perfeito. Amostra 3. A amostra 3, qual que é o D10 dela? Está aqui, né? A amostra 3 do D10 praticamente, ou melhor, está aqui, né? Então ali está entre 0,01 a 0,02, né? Então vamos colocar aqui mais ou menos 0,018 ou 0,017. Vou botar 0,017 aqui. 0,17 milímetros. E D60 vai valer quanto ali da nossa amostra 3? Opa, D60 está aqui, né? Entre 0,1 e 0,2. Então, vou botar um 0,18 mais ou menos.
0,18 milímetros. Olha só, fazendo essa divisão, D60 0,18 sobre D10 0,017. Então a gente vê que vai dar algo próximo de 10, alguma coisa. Tá? Então olha só por esses números, vou até mudar a cor aqui da caneta, a gente já consegue ter uma noção. O coeficiente da uniformidade da amostra 1 é 1, alguma coisa, da amostra 2 é 200 e da amostra 3 é 10. Se ele quer na minha ordem decrescente, ou seja, maior para o menor, quem que vai ser? Primeiro, maior, né? Minha amostra 2. Depois, a minha amostra 3. E, por final, a minha amostra 1. Então, essa é a ordem decrescente das amostras. Com isso, nós temos aqui a letra B. Tá certo? Então, beleza. A gente já sabe que é a letra B. Vamos resolver essa questão de uma outra forma, sem utilizar fórmulas, tá certo? Então vamos lá. Para fazer essa análise sem utilização de fórmulas, né, a parte teórica de análise granulométrica deve estar bem definida. Então vamos ver aqui. Eu tenho um tipo de solo, tá? Eu vou botar solo, depois a gente bota um número, né? Que ele vai ter sua granulometria classificada, ou um solo, né, com uma graduação uniforme. Então, o que é um solo com graduação uniforme? Opa, é onde todas as partículas do meu solo têm o mesmo tamanho, tá certo? Então, se eu pegar ali em porcentagem passante, vai todo mundo passar na mesma peneira, tá? Então, eu tenho uma curva bastante verticalizada. Então, aqui, se nós olharmos essas três curvas granulométricas, a gente consegue ver que o solo 1 é o que tem uma curva bastante verticalizada. Eu tenho basicamente uma pequena variação de diâmetro, ou seja, praticamente todas as minhas partículas têm o mesmo diâmetro. Tá? Então, beleza. Vou até apagar aqui para a gente não fazer confusão. Então, aqui já definimos esse tipo de solo. Vamos para o outro extremo, né? É um solo que a gente vai descobrir qual que é o dito bem graduado. Ou seja, o solo bem graduado é aquele que possui partículas com uma variação de tamanho de forma gradual. Né? Então, eu tenho basicamente um pouquinho de partículas de cada diâmetro diferente. Qual que vai ser a consequência dessa disposição na nossa curva granulométrica? Esse tipo, tá, de granulometria vai resultar numa curva suave, olha, curva 2, ó, que tem um pouquinho em cada passante, né, em cada peneira analisada, tá certo? Então aqui a gente já vê que é solo 2. Então nós já temos os dois extremos, correto? Se ele quer a ordem decrescente dos coeficientes de não uniformidade, agora a gente precisa saber o que é o coeficiente de não uniformidade. Vou botar aqui embaixo porque a gente vai analisar o solo 3 também, tá? Coeficiente de não uniformidade quer dizer o quê? Quanto maior for o coeficiente de não uniformidade, mais não uniforme o solo vai ser. Então, se eu pensar numa ordem decrescente, do maior para o menor, então o maior é o que tem um maior coeficiente não uniforme. Então, o solo mais não uniforme até o solo menos não uniforme, que é igual ao meu solo uniforme, correto? Quanto menor for a não uniformidade, mais uniforme vai ser o solo. Então, se a gente olhar nessa interpretação que nós fizemos, né, qual que é o nosso solo mais uniforme, ou seja, menos não uniforme? É o solo 1. Qual que é o solo mais não uniforme, onde eu tenho maior variação de partículas? Solo 2. Tá? Então, só com essas duas definições, e obviamente o 3 vai estar aqui no meio, a gente já consegue matar a letra B. Tá certo? Então, agora que a gente já sabe a resposta, vamos dar uma olhada no solo 3. O solo 3, ele é dito, né, um solo que possui a graduação aberta. O que quer dizer isso? Graduação aberta, eu tenho variações de tamanho de partículas, tenho um espaço vazio onde eu não vou ter essa variação apresentada aqui, e eu já passo, ó, eu já pulo para uma granulometria muito maior.
que é exatamente essa escada. Ó. Ele vem com uma variação de granometria interessante, chega num valor que eu não tenho mais solo ali, que seria o meu intervalo. Passei esse intervalo, ele volta a apresentar uma granometria. Então, essa minha curva granométrica de um solo de graduação aberta parece um degrauzinho, tá? Ela vem em formato de degrau, tá certo? Então é isso, pessoal. Está aqui a questão 17 resolvida, com duas abordagens, né? Uma utilizando somente fórmulas e outra utilizando somente a interpretação das curvas granométricas, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, deixem aí nos comentários. Se quiserem vídeos, né, aprofundando mais essa parte de análise granométrica, é só avisar e até mais.